Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva, de antemão grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto necessário para a democracia, eleições 2018. Nós estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios da TV Assembleia o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Bem-vindo, Nilson, grato pela presença. Olá, o Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de conversar com tão seleta audiência. Nos acompanha também na entrevista o jornalista Osmair Thiago. Bem-vindo, Osmair. Um abraço, Cláudio, ao nosso telespectador. Eleição vem vindo aí em cima da hora, por isso os últimos detalhes vamos tratar aqui nessa importante entrevista. Representante, o Nilson, lá do Tribunal Regional Eleitoral, e você, telespectador, vai ficar por dentro, tintim por tintim, dessas eleições 2018. Osmair quase não fez eleição, né, Osmair? Já passamos por algumas, né, Cláudio? São umas 25, né? Bem, Nilson, como que estamos? Tá todos os recursos julgados, o prazo final para julgar era dia 17 de setembro, foi possível julgar tudo, ainda tem alguma coisinha, como é que tá? Atualmente o tribunal tem apenas um registro pendente de julgamento ainda, porque houve uma impugnação, um processo bastante complexo de se analisar. A pessoa que é alvo tem 22 processos para que o tribunal possa analisar, mas em linhas gerais nós já fechamos o sistema de candidaturas e só não foram para a urna eletrônica os candidatos que estavam renunciaram ou que estiveram indeferidos e não recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos os demais candidatos estão na urna eletrônica e a gente já deu a carga nas urnas eletrônicas e já vamos iniciar em breve a distribuição para os locais de votação. Ou seja, as urnas estão prontas, lacradas, não entra mais ninguém, né? E elas seguem para ser distribuídas agora entre 25 e 30 de setembro. Em linhas gerais, a imensa maioria das urnas são distribuídas no sábado das eleições. Apenas algumas urnas de locais de maior difícil acesso que nós vamos distribuir na sexta-feira, mas a imensa maioria é no sábado mesmo da eleição. Que antecede a eleição, no caso dia 6. Sim, no sábado, dia 6. Inclusive, no sábado também nós temos um outro sorteio de urnas que vão passar por auditoria, para garantir a segurança do processo de votação eletrônica. No sábado pela manhã, o tribunal sorteia 3 urnas eletrônicas de votação e vai buscar essas urnas onde quer que elas estejam. Na eleição passada, por exemplo, nós sorteamos uma urna de Guiratinga, então o tribunal, na tarde de sábado, foi até Guiratinga buscar essa urna eletrônica para poder fazer um processo de auditoria no domingo. Como é feita a auditoria? O tribunal, na verdade, vota em cédulas, o tribunal que eu digo, alunos são convidados a votar em cédulas, eles votam em cédulas, depois nós digitamos essas cédulas na urna eletrônica e ao final da eleição a gente conta as cédulas e também vê o resultado que é impresso no boletim de urna da urna. Isso sempre deu certo no Brasil inteiro, em todas as urnas, porque a urna eletrônica ela é confiável. Como é confiável, Nilson? Muita gente entra a eleição, chega a eleição, aí vem esse questionamento, né, da confiabilidade dessas urnas. Elas realmente são feitas na Venezuela ou não? Não, as urnas são brasileiras. A Justiça Eleitoral brasileira o Brasil é um dos poucos países que tem Justiça Eleitoral. Nós e a Costa Rica apenas temos. Na maior parte dos países nós não temos Justiça Eleitoral, então a segurança da votação ela acontece na própria urna, no caso dos demais países. No nosso caso, como nós temos a Justiça, todo o processo de votação ele é garantido porque o software da urna e todos os equipamentos são feitos pelo próprio TSE. Ele só licita o hardware, porque ele não tem os equipamentos, ele licita os hardware. Mas o software que manda na urna é feito pelos técnicos do TSE. É importante dizer que a urna nós temos 22 anos em uso aqui no Brasil e nunca houve nenhum tipo de comprovação de fraude na urna eletrônica, por exemplo. Você falou que distribui, ela é levada para os locais de votação no dia 6, que é no sábado, né? Mato Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados, né? Não é um processo muito simples de se fazer, né? Não. A logística toda Não é. Eu sempre digo o seguinte, que a eleição é a maior operação logística de Mato Grosso. Ninguém faz uma operação tão grandiosa como nós fazemos para que no dia da eleição 2,3 milhões de eleitores possam votar confortavelmente. De 8 da manhã até as 17 horas, trabalham cerca de 45 mil pessoas. Só para comparar com a Copa do Mundo, por exemplo, na Copa do Mundo, para que 40 mil pessoas assistissem o estádio na Arena Pantanal, por exemplo, cerca de 6 mil pessoas trabalharam. E apenas durante 2 horas era o jogo. Então, os números, se comparado com a Copa do Mundo, nós são muito maiores. E nós temos que garantir que todas as urnas sejam ligadas e funcionem a partir das 8 da manhã no domingo, em todos os locais.
em aldeias indígenas, em glebas, em zona rural, em região de fronteira, região amazônica, região do Pantanal. Ou seja, é uma operação de guerra realmente. A gente utiliza barcos, aviões, utiliza até trator para poder fazer a urna chegar até o eleitor. Nilson, expectativa, Nilson, de abstenção de votos para essa eleição agora, porque entrando e passando também, cada eleição parece que o eleitor ele vem desacreditando mais no político, enfim. Como é que o TRE está trabalhando com relação a essas abstenções? Então, a gente acreditava que, em virtude de tudo que aconteceu no Brasil, desse processo de corrupção e tudo mais, que houvesse maior interesse do eleitor em procurar tanto desde a renovação de candidatos, por exemplo, né? Mas infelizmente não tem muita renovação nos candidatos, mas a gente imaginava que fosse ter maior procura. Infelizmente isso não vai acontecer, então a gente acredita que entre abstenções, votos brancos e votos nulos, cerca de 1 em cada 3 eleitores deixem de votar nas eleições de 2018. Esse número é muito próximo do que foram os números das eleições anteriores. Então nós não vamos ter nem um aumento e nem uma diminuição em tudo isso, apesar de que a gente esperava que houvesse maior interesse do eleitor. Quer dizer, esse número de 30% é mais ou menos histórico, né? Entre 27 e 31, quer dizer, não muda muito. Até a conta que os cientistas políticos fazem em relação a necessidade, o quociente eleitoral, quer dizer, ele não muda muito ano a ano. Muda um pouco com relação ao aumento da população votante, e ponto, né? Sim, sim. É importante dizer o seguinte, a urna eletrônica ela permitiu que o número maior de pessoas pudessem ter o seu voto aproveitado. Só para comparar, na eleição de 94, que foi a última eleição antes da urna eletrônica, por exemplo, para deputado federal, nós tivemos entre abstenção, votos nulos e votos brancos, 2 em cada 3 votos não foram aproveitados. Então apenas 1/3 dos votos eram aproveitados. Atualmente, 2/3 são aproveitados. Só para comparar voto nulo, por exemplo, na eleição de 94, nós tivemos voto nulo para deputado federal, 27%. Na eleição passada para deputado federal, de 2014, nós tivemos apenas 4%. Significa o quê? Que mais gente pode conseguir ter acesso ao voto. Normalmente, as pessoas com baixa escolaridade é que antes tinham voto anulado, porque não conseguia escrever o nome do seu candidato. Então, a urna, ela trouxe a democracia para mais perto da população mais carente, porque normalmente quem tem baixa escolaridade são pessoas de baixa renda. Nilson, tecnologia. Entra ano também, cada eleição, aplicativos e mais aplicativos. Tem novas tecnologias nessas eleições para agora, junto ao TRE ou não? Sim, na verdade, nós contamos, com a participação da população. Nós somos poucos servidores na Justiça Eleitoral e apesar de termos 45 mil pessoas que vão trabalhar colaborando com a gente, mesmo assim, são 45 mil perto do universo de 2,3 milhões de eleitores. É muito pouca gente para conseguir estar em todos os lugares e conseguir fiscalizar adequadamente. Então, sem a participação popular, é quase impossível a Justiça Eleitoral conseguir fiscalizar as eleições. Então, nós temos aplicativos disponíveis gratuitamente para que, tanto na plataforma iOS quanto na plataforma Android, eu daria destaque especial ao aplicativo Pardal. Qualquer eleitor pode instalar esse aplicativo antecipadamente e encaminhar uma denúncia de fraude para a Justiça Eleitoral, tanto em relação a um áudio, um vídeo ou uma fotografia que ele tenha presenciado uma irregularidade eleitoral. Por exemplo, uma tentativa de compra de voto, por exemplo, se ele gravou o áudio dessa tentativa, ele pode encaminhar para a Justiça Eleitoral essa tentativa. Se ele tirou uma foto de uma situação irregular, por exemplo, também pode encaminhar ou um vídeo. E a Justiça Eleitoral vai, ou por meio do poder de polícia que ela tem, ou por meio da própria polícia encaminhar isso, ou do Ministério Público, a gente vai tentar levar a cabo essa situação. Além dos aplicativos, tem algum número também? Possa ligar para lá? As denúncias podem acontecer pelo site do TRE na internet, que é o www.tre-mt.jus.br, ou pelo telefone da nossa ouvidoria, que é o 0800 647 8191. Nilson, com relação a esse período que nós estamos chegando na eleição e tem um processo de distribuição de recursos do fundo partidário. Eu vi algumas decisões recentes obrigando os partidos a fazer esse dinheiro chegar às candidaturas femininas. Como é que está isso? Você acompanhou? Você tem conhecimento disso?
Sim, tudo isso ainda é muito novo. A jurisprudência do TSE ainda não está consolidada em relação a esse tema, mas existem decisões esparsas de alguns tribunais eleitorais, mas esse assunto ainda não chegou ao TSE para a gente ter uma consolidação para valer para a próxima eleição, por exemplo. Mas, em linhas gerais, antigamente o financiamento era privado, porque você conseguia arrecadar recursos das empresas, por exemplo, para poder financiar suas campanhas. Atualmente, o financiamento empresarial ele é proibido, ou seja, você só pode ter o financiamento com recursos de pessoas físicas e é muito difícil conseguir arrecadar muita coisa, e você tem um financiamento público, porque nós temos agora um fundo eleitoral para financiar. E aí muita gente entende que se o financiamento é público, você só pode ter acesso a ele se a sua candidatura for legitimamente deferida, se você não for uma pessoa que esteja na ficha limpa, por exemplo. O Tribunal Eleitoral recentemente tomou uma decisão determinando que um candidato não tivesse acesso ao recurso público enquanto ele não tivesse sua candidatura deferida, porque ele tinha uma situação que possivelmente vai levar ao indeferimento de seu registro. Nilson, eu fui convocado para trabalhar nas eleições, mas eu não quero participar. O que eu faço? Olha, primeiramente, a convocação é uma obrigação do eleitor. Ele, a princípio, ele é obrigado a comparecer, mas em algumas situações pontuais, ele pode justificadamente levar ao conhecimento do juiz e provar essa situação que ele alega ser. Por exemplo, eu estou doente. É tipo um mesário, assim, o cara foi convocado para ser mesário. Eu estou doente e tudo mais. Mas ele não quer trabalhar. Mas é claro que a Justiça Eleitoral, apesar de ser obrigado, a gente vai tentar sempre trabalhar com as pessoas voluntárias. É muito complicado você obrigar alguém que não queira trabalhar a trabalhar. Então, se você simplesmente não quer, procure o cartório e procure conversar. Mesmo não tendo uma justificativa plausível para a sua liberação, você pode convencer o cartório de que vai ser pior se continuar com você como mesário. Nós sempre damos preferência ao mesário voluntário. Mesmo porque se ele for trabalhar também, ele vai ter algumas regalias depois, né? Sim, mas a pessoa que for convocada e não comparecer, ela tem uma penalidade. Ela pode, inclusive, ser penalizada com multa. No caso do servidor público, pode ficar sem salário, ter uma suspensão do seu salário. Mas aquele que trabalhar na eleição, ele vai ter sua compensação. Por exemplo, a cada dia de trabalho, ele tem 2 dias de folga. E a convocação para treinamento também lhe garante uma folga. Quer dizer, a pessoa ela é convocada ou ela pode se disponibilizar, por exemplo, voluntariamente? Como que é isso, professor? Se não for convocado, aparecer espontaneamente lá, tal, por livre, espontânea vontade, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero auxiliar em alguma coisa. No site do Tribunal na internet existe o cadastro tanto do mesário voluntário quanto que ele vai atuar no apoio logístico voluntário, né? A gente sempre dá preferência por convocar as pessoas que se cadastraram voluntariamente, mas em algumas situações nós não temos o número necessário de voluntários, aí nós convocamos a pessoa e aí, caso ela não queira ser mesário, basta conversar com o cartório que possivelmente ele vai te liberar, porque é muito complicado obrigar alguém a trabalhar contrário aos seus interesses pessoais. Teve mudanças, Nilson, em relação às zonas, sessões eleitorais? Quer dizer, a pessoa às vezes está acostumada a votar num local e de repente aquela sessão mudou. Como é que faz para saber, né, se há alteração ou não? Então vamos lá. Houveram várias mudanças em Mato Grosso inteiro. Na verdade, por conta do novo regime fiscal e por conta das dificuldades que o Brasil tem em questões orçamentárias, o TRE Mato Grosso foi obrigado a tomar uma série de atitudes, como por exemplo a extinção de algumas zonas ou o remanejamento de outras. Nós tivemos, por exemplo, no caso de Cuiabá, a extinção de 2 zonas, no caso de Várzea Grande, a extinção de 1 zona, e nós tivemos outros 7 zonas eleitorais do interior que elas foram remanejadas de um município para outro município. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Sinop, nós tínhamos 2 zonas eleitorais, tiramos uma de Sinop e levamos para a cidade de Cláudia. Em Sorriso, tinha 2 zonas, uma das zonas foi deslocada para Vera. Em Rondonópolis, tínhamos 4 zonas, mantivemos 2, e uma foi para Guiratinga e outra foi para Pedra Preta. Então, a Justiça Eleitoral, na verdade, ela fez o quê? Ela fez o aumento da capilaridade, ou seja, ela passou a estar presente em mais municípios mato-grossenses, sem, no entanto, aumentar a despesa. Por quê? Esses municípios aí, inclusive, são mais baratos de se sustentar do que nos municípios de maior porte. Um eventual aluguel em Pedra Preta é mais barato que o aluguel em Rondonópolis, por exemplo, né? Então, nossos custos diminuíram e a nossa capilaridade aumentou bastante. Então, isso favoreceu o cidadão eleitor que tem a justiça eleitoral mais próxima. Isso ajuda, inclusive, no combate à corrupção. Ô Nilson, biometria. Quem não fez esse cadastramento biométrico, pode ou não votar? Eu vou pedir para você esperar e você vai ficar curioso, né? E a gente precisa fazer um intervalo, é rapidinho, a gente vai e volta, continue conosco.